Eu sou a Gi Carvalho, bora para a resenha de hoje. Sim, hoje eu fechei negativa no dólar, maledeto bandido. Depois eu mostro para vocês o que eu aprontei no dólar hoje. Vamos falar do mini índice. Mini índice abriu com um gapão de alta, né? Absorção de notícia. Depois ele fez esse movimento de alta, mas ainda não dava para saber se ele ainda ia continuar sassaricando ou não, aquela coisa toda. Eu fiquei bem quietinha esperando ele decidir para que lado que ele ia, o que ele ia me mostrar. Ele fez esse cruzamento de queda, eu optei por entrar. Ah, mas não estava muito perto dos trem tudo? Tava muito perto dos trem tudo, mas ele foi até o 136, com esse gapão que ele abriu, eu achei interessante fazer essa venda. Tinha um risco da média macro, né, bem pertinho, mas eu optei em entrar. Eu falei, coloco uma primeira parcial nessa média e tento levar pelo menos até o pivô. E foi exatamente o que eu fiz. Peguei 500 pontos de movimento, entrei, fiz uma primeira parcial aqui perto da média e depois eu saí aqui quando chegou perto do pivô. Poderia ter segurado o trade, mas eu tô tentando, né, fazer trades não tão muito longos. Não tão muito longos em qual sentido? Quando ele volta para me tirar, né, para não segurar tanto assim. Então, no caso desse, era arriscado, era bem perigoso, porque aquilo que eu falei, a média de 200 no 11, eu não dou tanta relevância para ela, eu uso ela mais para me nortear na direção do preço. Agora mas né, vocês podem falar, mas eu dou uma segurada aqui, sim, dou uma segurada, você segura, você não segura, então é assim, ela não é um impeditivo para eu entrar num trade. Agora a média macro normalmente sim, mas nessa daqui eu tava na ousadia, como tinha uma distância pelo menos de parcial, eu optei por ir. Aí pelo 11R ele deu aqui possibilidade de entrada de pullback. Eu evito normalmente fazer, eu prefiro fazer pullback no 18, mas esses pullbacks no 11 hoje pagaram lindamente. Claro, sempre vai ter uma hora que dá stop, né? Igual esse aqui teria dado stop, mas também já tinha feito um movimento grande. Mas ok, fiz a minha entrada, saí aqui no pivô e fiquei esperando uma nova oportunidade. Aí vocês vão me perguntar, Gi, por que você não entrou nesta compra? Aí eu vou dizer para vocês o motivo pelo qual eu não entrei. Primeiro, porque eu tinha acabado de sair da minha venda, eu estava analisando a movimentação. Segundo, que esse cruzamento, o movimento ainda não estava fazendo um movimento, como que eu posso dizer, um movimento tão limpo. Veja que aqui ele já estava bem rabiscadinho, né? Já não estava mais aquele movimento top. Então, quando acontece esse tipo de coisa, o que eu prefiro fazer é entrar pelo renco maior. Eu espero o renco maior me dar essa confirmação para fazer a minha entrada. Isso não aconteceu. Então eu não entrei nessa operação de compra. Mas, como aquilo que eu falei para vocês, eu vou esperar uma confirmação nesse cruzamento num renco maior. Então eu estava de olho em quem? No 18. Aqui, 18. E eu tava aqui olhando 18, vamos ver se ele vai virar para compra. E ele não virou para compra. O que ele fez? Reverteu me dando um pullbackzinho no 18. Aí eu não resisto, né? Fui na venda. Afinal, tendência macro de queda, preço trabalhando abaixo da 200, preço trabalhando abaixo da média macro. Gi, mas e o pivô? Então, o pivô novamente era um risco. Já tinha testado o pivô uma vez, é pouco, na verdade uma vez não, né? Porque o preço caiu, testou o pivô, subiu, voltou no pivô, voltou de novo, ficou testando algumas vezes. De novo, eu achei que valia o risco, eu tinha espaço para fazer pelo menos uma parcial. Então o que eu fiz? Eu entrei e essa daqui foi topzera pelo seguinte. Daqui até o pivô, 169 pontos. Eu normalmente, aquilo que eu falo para vocês, eu deixo passar pelo preço para depois eu colocar minha proteção de parcial. Eu não coloco lá parcial para sair com 200 pontos. A hora que chegar em 200 pega. Eu faço o contrário, eu deixo chegar no 200. A hora que chegar no 200 eu fico observando. Se começar a voltar, eu tiro aquele número de contratos. Se ir a favor, eu deixo rolar. E nesse daqui eu consegui fazer isso. Então eu consegui fazer a minha primeira parcial já no segundo pivô. Então foi muito bom porque eu fiz uma parcial bem longa. E aí peguei todo o resto de movimento de queda e saí na reversão do box do 25R, deu 700 pontos de movimento nessa operação.
Então foi uma operação novamente muito boa. Deixa eu voltar para o 11 para eu falar um pouco do 11. Aí aquilo que eu sempre falo para vocês, depois de um movimento forte, a primeira tentativa de reversão quase sempre falha. Eu falo isso sempre, o tempo todo, um monte de vezes. Vocês vão perguntar, mas igual esse aqui, não dá para considerar que foi depois de um movimento forte? Não, porque foram 500 pontos, né? Nem foi tanta coisa assim. Então, para mim, movimento forte tem que ser acima de 1000 pontos. Aí, esse aqui de baixo eu já considero um movimento forte, porque a gente teve a queda desde lá de cima até aqui embaixo. Inclusive, eu coloquei lá no grupo de alunos antes, porque eu sei que ali o povo adora fazer uma operação, perde a queda e fica doido esperando uma compra para poder entrar. Eu já escrevi antes, mesmo antes, falei, gente, essa primeira reversão é perigosa. Não espere ter uma estrutura de alta para fazer compra. Antes disso, não. Até mandei lá o print desenhado, ó, tem que fazer esse movimento para voltar a pensar em compra. E não fez esse movimento. Qual que era esse movimento? Até para vocês entenderem, para eu compartilhar isso com vocês também. Deixa eu mostrar aqui. Pera aí, deixa eu abrir o trendzinho aqui para... Eu nunca lembro de deixar ele já aberto. Vamos lá. O preço estava fazendo esse movimento. Então, o que eu falei que eu faria? Vai dar o primeiro cruzamento. Então, a primeira coisa que tem que acontecer, o preço tem que subir, voltar para a média de 21, de preferência travando nesse topo para gerar uma reversão. Teria que buscar a média macro, voltar fazendo um novo fundo, voltar a subir e a partir daqui eu faria compra. Faria compra, que eu quero dizer, analiso gatilhos de compra. Não é porque chegou aí rompimento eu compro, não, porque eu não opero rompimento. É a partir desse movimento. Por quê? Porque ele superou o fundo, fez topo mais alto que esse, voltou e não rompeu. Então, é essa análise que eu faço depois de um movimento forte. E não aconteceu isso. E se não aconteceu isso, o que a gente faz? Continua na tendência. Continua na tendência de queda. E já que continua na tendência de queda, é claro, quando ele dá esse cruzamento de venda no 11, eu não vou, porque é aquilo que eu falei, ele ainda não, né, nesse caso, ele tá me dando o topo mais alto, né? Um movimento curto, consolidadinho, mas ele tá no movimento altista. Quando ele cai, eu quero que ele supere o fundo. Como isso não tinha acontecido ainda, eu não vou. Aí, a hora que ele sobe e faz esse pullback perto da média macro, deixando um topo mais baixo que o topo anterior, aí sim, para mim, novamente, é interessante fazer essa entrada. E eu fiz essa entrada, peguei 500 pontos e saí da operação, né? Se eu imaginasse que esse bicho ia cair mesmo tanto que ele caiu, eu teria segurado, e aí eu não entrei de novo, porque eu já tinha batido meta do dia faz tempo, já estava tarde, né? Esse horário eu já não gosto tanto de ficar operando, mas se tivesse segurado essa operação, vamos ver se essa retração que foi muito grande, eu acho que dava até para encarar. Não, 350 pontos? Ah, acho que até dava para encarar, talvez. Mas, e aí depois ele fez mais esse movimento, quer dizer, deu mais um pullback bem, ó, 600 pontos. Mas, ó, teria dado um primeiro pullback aqui, teria dado stop. A gente sempre fala isso, né? Não é achar que tudo vai ser lindo. Ó, esse pullback aqui, ele andou só 65 pontos, depois ele teria estopado. Ó, 180 pontos. Estoparia por pouco, mas estoparia. E depois esse aqui, corroborando com uma banda de Bollinger, daria ali mais um trade de 600 pontos. Ó. O mercado tá aberto ainda, já tô gravando logo, né? Então daria para cada essa operação até agora. Mas foi o que eu fiz no mini índice hoje, foram essas entradas. Então, no meu ponto de vista, hoje não fazia sentido fazer compras. Ah, Gi, mas e nesses gatilhos de banda de Bollinger? Lembra o que eu falo para vocês, banda de Bollinger é para operar volatilidade ou na consolidação, lateralização. O dia está de tendência, vão ter vários gatilhos, muitos vão pagar e muitos vão dar stop. Como eu não gosto de ficar tomando stop de besteira, eu só opero no 11R quando o mercado está consolidado. Quando o mercado está em tendência igual hoje, eu só faria se fosse, por exemplo, a banda de Bollinger de venda. Que aí tudo bem, você está aproveitando uma correção para entrar
e a favor da tendência. Aí, ok, agora os contra tendência, aí eu não faria porque o mercado está totalmente direcional. E aí vamos lá falar do abençoado do mini dólar, que hoje me deixou ver navios. Então hoje eu comecei no gain. Aqui, ó, ele também abriu com gap de queda, um super gap aqui, deu esse cruzamento de alto, ele cruzou já acima do topo anterior, tinha distância aqui para média macro, então eu coloquei lá meu alvo de 10 pontos, entrei com um contrato só. Coloquei meu alvo, foi lindo, pagou. Aí ele subiu horrores, né? Aí eu falei, não, na próxima oportunidade eu entro. O preço estava trabalhando no movimento ascendente, quando deu esse cruzamento de queda, veio o up na cara perto da média, para mim não fazia sentido tentar vender, fiquei esperando o gatilho de compra. A hora que deu o gatilho de compra, o MACD não estava bom ainda, o estocástico também não estava uma beleza, mas eu achei que o bicho ia subir, né? O achismo, para mim, era o que o movimento estava mostrando, afinal, se a gente olha aqui, ele seguiu fazendo um movimento ascendente, eu seguia, esse fundo era mais alto ainda, então eu ainda estava tendo um movimento ascendente, achei interessante. Entrei com 2 contratos, por isso que eu coloquei 12 pontos, foram só 6 pontos, stop normal, mas é que eu estava com nessa operação eu estava com 2 contratos, entendeu? 12 pontos de stop líquido. Aí eu pensei assim, nossa, eu vou fazer algo mais assertivo, porque o mercado tá meio enroladinho, então eu vou fazer o quê? Eu vou pro renco maior, porque o renco maior é mais assertivo. Então, quando ele fez esse movimento de queda e subiu no 10R, eu falei, não, agora eu vou aqui, né, no pullback no 10R, no macro, né, top zero. Ha, doce ilusão, voltou, me estopou. Aí, 2 contratos, deu 21 pontos. Deu 21 pontos porque eu sei lá, eu coloquei stop de 10 pontos, mas eu acho que eu entrei com meio tique a mais em cada um por conta da posição da minha entrada. Aí, moral da história, tanto que eu postei até no grupo aberto, né, que eu tava 23 pontos negativa no dólar. E eu ia deixar desse jeito, eu falei, eu não vou fazer mais nada não, deixa esse trem aí, né, no índice eu tava com um super resultado, isso aí não ia fazer diferença, eu falei, não, então deixa eu deixar desse jeito. Mas aí ele deu um gatilhozinho aqui que eu achei interessante, região de preço estava boa, não gosto muito de Bollinger no dólar, mas fiz. Eu poderia até ter saído melhor dessa operação, porque eu fiz a minha entrada, eu estava 23 pontos negativo. Então eu coloquei meu alvo, acho que se eu não me engano, com 24 pontos. Falei, pagava, zerou, tá feito o dia. E ele até que andou bem. Só que o que acontece? Eu entrei, depois que ele andou uns 10 pontos, eu coloquei na entrada, eu protegi. E aqui, ó, deixa eu mostrar aqui. O que acontece? Até esse ponto, ele andou 18 e eu tinha colocado 24 pontos ali para saída. Eu falei, ele andou quase 20 pontos. Eu vou proteger 10, porque se esse bicho voltar todo, uma operação com 18 pontos, sair sem nada, sacanagem. E aí eu protegi 10 pontos. Eu protegi, ele subiu, pegou a minha proteção e depois teria pago. Sempre faz essa pirraça. Ó, teria andado 26, quer dizer, teria pego, teria terminado o dia no 0 a 0, lindo e feliz. Mas acabei terminando o dia com 13 pontos negativos, ok, tava com 23, acabei com 13 e ok. E aí eu falei, eu não vou fazer mais nada porque eu não vou ficar caçando a entrada para ver que vai, não vai, deixa esse bicho assim. Como eu falei, o resultado do índice estava sensacional no dia, não tinha por que eu ficar me expondo. Aí se a gente analisa aqui o dólar, ele estava muito chato, consolidado, não vai danado, igual aqui, tudo bem, depois logo na sequência ele cruzou para baixo, mas tinha média macro, tinha VWAP na cara, aí ele ficou nesse zigue-zague, aí se deu compra, quem foi tomou ferro de novo, então ele estava muito chato. Quando tá assim, eu prefiro ficar fora, não adianta ficar insistindo. Assume ali um stop baixo, tranquilinho, do que ficar tentando. É claro, se insiste, vai ter ganho, vai ter loss, vai ter ganho, vai ter loss. Aí você fica ali o dia inteiro, às vezes para ganhar quase nada, ou até perder um pouquinho. Então eu preferi. Depois dessa daqui, eu falei, não vou parar, não vou inventar moda mais não, e larguei de mão o dólar. E, né, acabei meu dia assim. Então hoje foi um dia, né, o índice foi bem tranquilo de operar, sem novidade. Eu até brinquei lá no grupo, né, a personalidade do índice dólar tá trocada, porque o índice estava super amarrado, chato, e o dólar andando horrores. Agora esses últimos dias tá ao contrário, o dólar tá mais amarradinho
E aí, se ele tá amarradinho, eu vou danar de largar ele um pouco de mão, porque eu não tenho comportamento nele como eu tenho no índice, nem a leitura é tão boa quanto a minha leitura no índice, então eu vou ficar ali mais focada no que eu sei que eu domino. Certo, gente? Lembrando, mentoria, link na descrição, dia 30/9. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita para fazer a sua inscrição caso tenha gostado desse vídeo. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Um grande abraço e até o próximo vídeo.